Ansiedade no trabalho. Hoje a gente vai aprender a lidar melhor com essa emoção do ponto de vista da neurociência, tá? Então fica aqui comigo se você sente que essa emoção às vezes te atrapalha. Caso você não me conheça, meu nome é Cecília Barreto, eu sou especialista em neurociência e coaching de carreira, e tanto aqui quanto lá no Instagram a gente conversa sobre como a neurociência pode ajudar a nossa carreira. Primeira coisa, né? Tem aquela sensação de que tá todo mundo ansioso? Tem, eu acho que você também sente isso. E de fato a gente vive uma era em que o mundo mudou muito, mas o nosso cérebro não mudou tanto assim. Então o fato da gente estar extremamente globalizado, com acesso a muita informação, tudo numa velocidade muito superior ao que era antes, e tendo acesso a todas essas informações, a gente tem uma sobrecarga mental, a gente começa a se comparar com as outras pessoas, a gente começa a perceber todos os riscos, né, que envolvem aí o nosso futuro, a imprevisibilidade. Juntando tudo isso, gente, de fato existem muitos fatores ansiogênicos na nossa rotina, ou seja, são os fatores que nos tornam mais ansiosos, né? Mas eu vou começar do começo com você. Primeira coisa que você tem que entender é que a ansiedade, ela nem sempre é uma vilã, tá? Existe a ansiedade útil e existe a ansiedade inútil. A ansiedade útil decorre de um mecanismo muito importante do nosso cérebro, que são todos os nossos mecanismos de defesa. O nosso cérebro tem a capacidade de prever o futuro, e essa capacidade foi uma vantagem adaptativa ao longo de todos os nossos anos a favor da nossa espécie. Ou seja, a gente às vezes precisa antecipar alguns cenários para reagir da melhor forma a eles e ter os melhores resultados. Os nossos antepassados já tinham essa ansiedade natural e a gente também tem hoje. É daí que surge, né, o termo pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É a gente se ocupar previamente de alguma coisa. E essa preocupação é muito útil caso você consiga direcionar os seus esforços a partir da antecipação que você está fazendo. Por exemplo, se você tem um prazo para entregar um projeto, você precisa se preocupar das entregas com esse projeto para que você tenha uma estratégia legal no seu trabalho para conseguir alcançar esse prazo. Quando eu falo que você deve se preocupar, não é se preocupar exaustivamente a ponto de não conseguir agir. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas existe a importância de você antecipar o futuro para planejar como é que você vai atender aquele prazo. Outro exemplo, digamos que você está vivendo um problema super complexo com a sua chefe. É muito legal você se preocupar, ou seja, antecipar todas as consequências negativas de você ter o problema com sua chefe e pensar em uma forma de resolver esse problema. Ou até mesmo se você tem uma meta de vendas, é muito importante que você se preocupe em como é que vai ser o seu trabalho ao longo desse mês, quais vão ser as suas estratégias para que lá no futuro você bata essa meta. É a partir dessa preocupação que você vai agir de forma direcionada para alcançar o seu desempenho máximo e ter o melhor resultado que você busca. Essa ansiedade que é útil se torna inútil quando ela é exagerada. Quando a nossa capacidade de antecipação do futuro é utilizada de forma disfuncional, a gente perde os benefícios da ansiedade e a gente ganha inclusive prejuízos, né? É quando você tem um hábito muito forte de imaginar cenários completamente catastróficos. Você faz a sua antecipação do que pode acontecer, mas você imagina sempre os piores cenários. Você ignora perspectivas otimistas, né? Então, na hora de planejar as vendas do mês, na hora de planejar uma conversa com a sua chefe, na hora de planejar como é que você vai entregar esse projeto, você é muito mais pessimista do que otimista, e aí a ansiedade está te boicotando. Isso faz com que você desperdice muita energia, né, mental, e você pode inclusive paralisar diante dos desafios. Você fez projeções tão incoerentes, tão catastróficas, que ao invés de conseguir agir por essas previsões, não, você paralisa. Se você se identifica com esse tipo de prejuízo, né, que a ansiedade pode trazer para sua carreira e para sua vida, você provavelmente se enquadra no que a gente chama de um cérebro hipervigilante. É um cérebro que está com uma região específica chamada amígdala mais ativa do que a gente gostaria, né? Essa região cerebral nossa, a amígdala, é a responsável por mostrar pra gente quais são nossos motivos de preocupação. Só que se a minha amígdala está sempre muito hiperestimulada, eu me torno hipervigilante a todas essas preocupações e ao invés de começar a agir por elas, eu paraliso.
Então vamos lá, Cissa, como que eu lido melhor com a ansiedade no meu trabalho? Primeira coisa é treinar a nossa racionalidade. Eu acabei de falar dessa amígdala, né? Essa parte do nosso cérebro que é uma parte do circuito emocional, límbico, instintivo, inclusive, que é muito importante para a nossa sobrevivência e para a nossa vida. Mas é muito importante que essa parte do nosso cérebro trabalhe em conjunto com a outra parte, que é o nosso córtex pré-frontal, essa parte daqui, que é a parte responsável pela racionalidade. Esse equilíbrio é a nossa inteligência emocional. Então, ao viver momentos em que a sua ansiedade está se tornando prejudicial, você vai exercer a sua racionalidade. Você vai se fazer perguntas que te tragam essa inteligência emocional. Tudo bem, eu tô imaginando esse cenário aqui catastrófico. Será que as coisas vão ser tão difíceis assim mesmo? Qual a probabilidade de tudo dar errado do jeito que eu tô prevendo? Será que as coisas podem dar certo também? Como seria esse meu mês, essa minha conversa com a minha chefe, essa minha meta, se eu visualizasse um futuro que pode dar certo? Então você vai questionar tudo que o seu cérebro emocional está te dizendo. Você vai racionalizar um pouco as suas projeções. A segunda estratégia para a gente lidar melhor com a ansiedade no nosso trabalho é desenvolver habilidades específicas. O que é que isso quer dizer? A nossa ansiedade, normalmente, ela é ativada quando a gente aumenta o tamanho dos nossos desafios e diminui o tamanho das nossas habilidades. Então, eu prevejo que eu vou viver desafios muito complexos e muito difíceis e eu prevejo que eu não vou ter as habilidades, as competências necessárias para lidar com esses desafios. E é isso que me deixa ansiosa, esse descompasso, né? Essa desproporção entre os desafios e as minhas habilidades. Então, se você hoje vive um trabalho que te desafia bastante e você se sente ansiosa por isso, é essencial que você tenha um planejamento de desenvolvimento profissional que desenvolva as suas competências, né? Então, qual habilidade, se desenvolvida hoje na sua carreira, iria diminuir a sua ansiedade? Quais competências você poderia desenvolver para que esses desafios que você vê na sua carreira não se pareçam tão grandes e tão assustadores assim? Vamos agora para a terceira estratégia, que é praticar atenção plena. E atenção plena ou mindfulness pode parecer uma coisa super budista, good vibes, mas a verdade é que é também um assunto extremamente neurocientífico, né? Teve uma vez que eu recebi uma pergunta assim: Cissa, você acredita em meditação? A gente não tem o que acreditar, tá? A ciência já comprova de diversas formas os benefícios práticos da gente conseguir exercer a atenção plena na nossa vida e na nossa carreira. A ansiedade, como eu falei, é uma projeção do futuro. Então, o melhor antídoto para a ansiedade é você voltar para o momento presente. Um estudo muito interessante mostrou que 91% das nossas preocupações não se concretizam, absolutamente. E esses outros 9%, né, das nossas preocupações que podem vir a se concretizar, normalmente se concretizam muito diferente do que você vinha imaginando. Ou seja, essas nossas projeções, essa nossa preocupação não é muito assertiva. Não vale a pena você investir tanto tempo mental em ficar viajando lá sobre o futuro, porque as suas projeções são pouco assertivas. É muito mais interessante que você retome ao momento presente e haja com o que você tem hoje. Eu vou recomendar um livro aqui de um monge budista, o nome dele é Thich Nhat Hanh, não sei se eu estou falando certo, e o nome do livro é Trabalho, a arte de viver e trabalhar em plena consciência. Esse livro é um livro da filosofia budista, e aqui você sabe que a gente fala de neurociência, mas eu não gostaria que levasse uma conotação religiosa, tá? É porque esse livro traz práticas muito interessantes de atenção plena para o cotidiano do nosso trabalho, que de fato é a melhor forma de você aprender a lidar com a sua ansiedade. Ai, tô com sede. Uma aguinha. E agora a gente vai para a quarta estratégia importante de ser considerada pela sua ansiedade no trabalho, que é considerar a possibilidade de uma mudança. Como assim mudança? Qualquer mudança. Uma mudança pequena, sei lá, mudar de empresa, mudar de tipo de trabalho, mudar de função, mudar de cargo, mudar alguma coisa na sua rotina, ou uma mudança grande mesmo, né? Uma nova especialização, uma transição de carreira, não importa. Existem momentos em que a nossa ansiedade está apontando pra gente a importância da gente fazer uma mudança. E cada pessoa vai sentir isso de uma forma muito específica, né? Tem um conceito que chama limiar emocional. O que é que isso quer dizer? É o quanto que você suporta de uma insatisfação. O quanto que você suporta, nesse caso, a sua ansiedade.
né? Tem pessoas que têm o limiar emocional baixo, que elas percebem que a ansiedade tá batendo e elas já sabem que é hora talvez de pensar em uma mudança, e tem pessoas que têm esse limiar muito alto, que elas suportam altíssimos níveis de ansiedade até elas perceberem que, putz, eu acho que tá na hora de eu fazer uma mudança. Será que eu tenho que dar um passo diferente na minha carreira, rever alguma escolha minha? Então, em algum momento, talvez você chegue no seu limiar emocional e você perceba que a sua ansiedade no trabalho não é só sobre você aprender a lidar melhor com ela, é sobre você entender que ela é um sinal para que você dê um passo diferente. E aí, para isso, você vai passar pelo nosso processo decisório, tá? De sempre, todas as etapas de uma escolha que a gente chama, né, de escolha cuidada, para saber qual é a melhor solução, então, para essa sua insatisfação. Se é uma mudança pequena, se é uma mudança grande, enfim, o que é melhor aí para sua jornada. Se você estiver vivendo um momento que o seu limiar emocional já foi alcançado, ou seja, a sua ansiedade já está muito forte e você já está considerando que talvez seja assim um sinal de fazer uma mudança, lá na Escola da Carreira eu vou te recomendar algumas aulas bem específicas, tá? Você vai assistir a aula de escolhas e a aula de autoconhecimento, combinado? Eu vou colocar o link aqui embaixo da Escola da Carreira e aí você pode assistir e formular melhor qual vai ser a sua solução a partir dessa sua ansiedade que está te incomodando. Me conta se esse vídeo foi útil, se você tem sentido a ansiedade te incomodar e qual dessas estratégias que é a mais importante para você, tá? Não adianta nada você assistir o vídeo aqui comigo e depois não ir para ação, então não deixe isso acontecer. Eu espero ter te ajudado, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até mais!